Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja convosco. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 15. E hoje a gente vai ver, a gente vai estudar, a gente vai entender que nós temos um Deus que nos ama e não nos desampara. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus queremos nesse momento, Pai, pedir que o Teu Santo Espírito venha derramar sobre nós todo o discernimento, todo o entendimento, possamos, Pai, entender a Tua Palavra, extrair os princípios e valores e aplicarmos em nossa própria vida e andarmos, Pai, praticando estes valores, Pai. E assim as pessoas vão perceber a Tua presença em nós. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 15. Então a gente vai ver hoje, o desenrolar da história de Sansão. Então a gente viu no capítulo 14 ali o enigma de Sansão, o casamento dele, mas agora a gente vai ver uma outra parte, a gente vai começar a ver um pouquinho das características dos filisteus. Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho da história de Sansão. Então o que é que vai acontecer aqui no capítulo 15? Ele vai visitar a sua esposa na casa do seu sogro, e aí ele leva uma oferta, um presente, aqui no caso um cabrito. Quando ele chega lá, o sogro dele diz que deu a esposa dele a outro homem, a um companheiro. Então Sansão fica indignado. E aí ele vai, praticamente junta uns animais, amarra-os pelas caudas. Aqui na Bíblia está falando raposa, mas é muito mais provável que seja um chacal do que uma raposa. Mas no final das contas, ele vai, bota fogo e praticamente destrói toda a lavoura dos filisteus. Os filisteus ficam indignados, procuram saber quem foi que fez isso, descobrem que foi Sansão. E aí, a primeira coisa que eles fazem, por incrível que pareça, não é ir atrás de Sansão. Eles vão e matam a mulher e o pai dela. E aí, claro, Sansão fica mais indignado ainda e se declara o vingador, vou me vingar, vou para cima de vocês. E o foco dele era lutar contra os filisteus. E aí a gente vai chegar praticamente aqui no final dessa primeira parte do capítulo 15 e Sansão ele vai lá, praticamente faz uma carnificina e se isola, vai morar numa caverna. E aí os filisteus, sabendo que foi Sansão mais uma vez que fez vamos falar assim, aquele estrago ali, matou uma série de filisteus, e aí eles querem ir atrás de Sansão. E eles estão numa terra, eles vão para essa terra que estão os hebreus da tribo de Judá. E o que é que vai acontecer aí? Eles vêm para poder conquistar essa cidade. E aí os de Judá descobrem por que os filisteus estão ali, que é por causa de Sansão. E aí eles juntam 3.000 homens e vão ter com Sansão na caverna. E aí, claro, parece que Sansão não tem medo nenhum dos seus ali. E ele fala assim, não, vocês podem me amarrar, podem me entregar. E termina que eles assim o fazem para apaziguar a ira dos filisteus. Mas quando Sansão é entregue, ele amarrado, ele parte as cordas e com uma queixada de jumento mata 1.000 filisteus. E aí a gente vai chegar agora aqui no final da nossa história, no final do capítulo 15, que a gente vai ver um Deus que nos ama e que não nos desampara. Acompanhe comigo agora aqui, abra sua Bíblia, Juízes capítulo 15, verso 18. Sansão acabou de ferir 1.000 homens com a queixada de jumento. Ele nomeia o lugar, mas aí chega o verso 18 e diz o seguinte: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido,
recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção. Porque, mais uma vez, a palavra de Deus nos lembra que quando clamamos ao Senhor, no meio da nossa tribulação, no meio do nosso desespero, no meio das nossas aflições, Ele nos ouve. E repare que, de fato, Sansão estava para morrer de sede. Óbvio que a gente tem que entender o contexto. Depois de praticamente abater 1000 homens com a queixada de jumento, ele estava exaurido, ele estava cansado, ele já não aguentava mais e não tinha água para beber. Mas a pergunta dele é, nessa hora a gente começa a entender que Sansão tinha sim conhecimento de quem ele era, ou pelo menos de quem ele era chamado para ser. Sansão, ele vai falar: Senhor, você deu essa grande vitória, esse grande livramento, e agora você vai me deixar morrer e eu vou ficar, você entregue nas mãos desses incircuncisos? Então ele também conhecia o Deus que ele servia. E aí Deus fende a terra e dali sai água e Sansão sacia a sua sede. Uma bela lembrança para mim e para você, que Deus não nos desampara. Ele nos ama e Ele está sempre com os ouvidos abertos e inclinados para ouvir a minha e a sua oração. Que essa seja a nossa lição e que a gente possa se lembrar todos os dias que Ele nos ouve, que Ele nos ama e que Ele não nos desampara. Ele não vai satisfazer os desejos da nossa carne, mas Ele vai cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Que Deus nos abençoe em mais um estudo e que a gente possa seguir andando nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela revelação da Tua verdade, por uma lição tão importante, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos encher, Pai, da certeza de que o Senhor nos ama e de que o Senhor é conosco e de que o Senhor não nos desampara. Mas, acima de tudo, Pai, que tenhamos a humildade para não usarmos isso como pretexto para tentar satisfazer os desejos da nossa carne, mas que foquemos no Autor e Consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, para andarmos com humildade e em obediência, sabendo que Tu nos ouve, que Tu nos ama e que Tu não nos desampara. Dá-nos, Pai, toda a determinação que precisamos para seguir nos Teus caminhos, em meio a tribulações, em meio às aflições, em meio às dificuldades, com a certeza de que em Ti nós já temos a grande vitória, que é a vida eterna na glória contigo. Obrigado, Senhor. Te oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.